Emendas supressivas. Foi apresentada a emenda supressiva ao capítulo 5 da taxa de controle e fiscalização ambiental municipal, do título 5º do Sistema Municipal do Meio Ambiente, abrangendo os artigos 216 a 221, parágrafo 1º e 2º do projeto de lei número 09/2016. Suprima-se o capítulo 5, abrangendo os artigos 216 a 221, parágrafos 1º e 2º. O objetivo de suprimir o capítulo 5, com os seus artigos 216 a 221, do referido projeto, tem por alavancar o progresso em nosso município. Nobres edis, temos mais de 42 cerâmicas, 17 serrarias, entre outras empresas em nossa cidade. E a inclusão de mais um tributo, no caso em tela, a taxa de controle e fiscalização ambiental municipal, no mencionado projeto, iria travar o desenvolvimento do município, pois várias empresas, antes de adentrar com seu empreendimento em nossa cidade, irá com certeza verificar o que dispõe a nossa lei ambiental. E para não travar o desenvolvimento e o progresso, depois de várias discussões com os segmentos, entre eles os ceramistas, a comissão apresentou referida emenda supressiva. Foi apresentada emenda supressiva ao parágrafo 6º do artigo 42 do projeto de lei número 009/2016. Suprima-se parágrafo 6º do artigo 42. Emendas aditivas. Foram apresentadas emendas aditivas ao projeto de lei número 09/2016, de 28/6/2016, acrescentando-lhes os 10 anexos que passam a ter a seguinte redação: Anexo 1, tipologia de impacto ambiental local, tipologia compartilhada entre estados e município. Anexo 2, requerimento padrão. Anexo 3, declarações de informações ambientais. Anexo 4, tabela de conversão. Anexo 5º, relatório ambiental simplificado. Anexo 7, termo de apreensão e guarda. Anexo 8º, termo de interdição. Anexo 9º, termo de doação. Anexo 10º, termo de notificação. Foi apresentada emenda aditiva, acrescentando o parágrafo 4º ao artigo 38 do mencionado projeto, que passa a ter a seguinte redação: Artigo 38, parágrafo 4º. Para os estabelecimentos que já estão licenciados de acordo com a Lei nº 182/2009, será prorrogada a licença pelo período de 3 anos posteriores ao término da licença já expedida. Após isso, devendo ser renovada nos termos do parágrafo 3º desse artigo. Foram apresentadas emendas aditivas ao projeto de lei número 009/2016, de 28/6/2016, acrescentando-lhes os incisos 8º e 9º ao artigo 39, os incisos 7º a 9º ao artigo 40, o inciso 8º e 9º ao parágrafo 5º do artigo 41, o inciso 10º ao artigo 54 e o inciso 4º ao artigo 63, que passam a ter a seguinte redação: Artigo 39. 8º, registro do imóvel, contrato de locação. 9º, publicação do pedido de licença no jornal de grande circulação e no diário oficial. Artigo 40. 7º, comprovante de pagamento da taxa de licenciamento ambiental corretivo. 8º, certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo. 9º, publicação do pedido de licença. Artigo 41, parágrafo 5º. 8º, comprovação e inscrição no Cadastro Ambiental Rural, CA, ou com o pedido de entrada protocolada junto ao órgão competente. 9º, estudo ambiental preliminar, EAP. Artigo 54. 10º, estudo de impacto de vizinhança, EIV. Artigo 63, 4º, nas solicitações de pedido de licença ambiental corretiva, LAC,
foram apresentadas emendas aditivas ao projeto de lei número 009/2016, de 28 de 6 de 2016, acrescentando-lhes os parágrafo 4º ao artigo 112, o parágrafo 2º ao artigo 183 e o artigo 188-A, que passam a ter a seguinte redação. Artigo 112. Parágrafo 4º. Devem ser respeitadas as previsões contidas na seção 2ª do capítulo 2 da Lei nº 046/2002. Artigo 183. Parágrafo 2º. Para cumprimento do previsto no parágrafo anterior, deverá ser apresentado ao órgão ambiental municipal projetos estruturais e de localização dos equipamentos sanitários a serem construídos para apreciação e emissão de laudo conclusivo, atestando ou não a localização pleiteada para emissão das demais licenças. 188-A. Devem ser respeitadas as previsões contidas nos artigos 24, parágrafos 1º a 3º da seção 5ª do capítulo da Lei nº 046/2002. Foram apresentadas emendas aditivas ao projeto de lei número 009/2016, de 28 de 6 de 2016, acrescenta-se a seção 16ª ao capítulo 3º dos instrumentos do título 2º da Política Municipal do Meio Ambiente, que passam a ter a seguinte redação. Título 2 da Política Municipal do Meio Ambiente, capítulo 3º dos instrumentos, seção 5ª da Fiscalização Ambiental. Sala das Comissões da Câmara Municipal, em 17 de outubro de 2016. Arineide Lima Feitosa, vereadora. Manuel Conceição Ribeiro Lopes, vereador. Maurílio José de Oliveira, vereador. Paulo Luiz Rodrigues Nunes, vereador. Raimundo Trindade Sodré Lopes, vereador. Senhor presidente, retorno a palavra a Vossa Excelência. Os relatores pretendem fazer a defesa dos seus relatórios. Essa matéria ela foi muito bem discutida, esse projeto de lei 009/2016. Quero até me dirigir aqui ao meu amigo Tonico, que é vereador e é muito ligado ao meio rural, que na verdade do meio rural e também acadêmico, né, de agronomia, Tonico. E o meu amigo Aloysio, que é ligado ao meio ambiente também, por sinal uma pessoa muito, um ativista do meio ambiente, nosso amigo Arlen, que é estudante, e a jovem, que é filha da minha amiga, o nome dela? Da Espinda, não, a filha dela. Ele fez uma entrevista conosco. Sejam sempre bem-vindos, né? E essa é uma lei assim que ela vai ficar para a história do município. E ela está tramitando já há alguns meses na casa, e a Câmara abriu a discussão, tá? Inclusive os novos vereadores participaram de uma discussão conosco. O setor produtivo, o setor empresarial, tanto o setor oleiro-cerâmico quanto o setor madeireiro, participou dessas discussões, as municipais, e foi uma lei discutida com muita maturidade. E hoje nós chegamos à fase final. Eu, particularmente, vereadora Arineide, eu vou abrir a discussão. Algum vereador quer participar da discussão? Eu tenho duas emendas a fazer, tá na tribuna aqui, duas emendas aditivas, e eu vou fazer questão de fazer na tribuna. O meu relator quer fazer a defesa dos seus relatórios, não é isso? Vereador, me desculpe se eu não pedi para Vossa Excelência assumir a presidência, mas eu peço daqui da tribuna. Fique à vontade, vereador. Senhora presidente, vereadora Arineide Feitosa, quero cumprimentar também a vereadora primeira secretária, Maria Iracilda, ou melhor, Maria de Fátima Gomes de Vasconcelos, vereadora segunda secretária, Maria Iracilda. Cumprimentar também o vereador terceiro secretário, hoje também em exercício, Manuel Lopes. Cumprimentar os vereadores que se encontram aqui no plenário, Murilo Oliveira, Paulo Luiz Rodrigues Nunes, Francisco Chagas. Nós temos aqui em discussão na casa, e hoje está sendo finalizada, uma lei assim de uma relevância muito grande
para a história do município de São Miguel do Guamá, para a sobrevivência do meio ambiente do nosso município e para o desenvolvimento também social e econômico, olhando também, Tonico, a questão da sustentabilidade, né? Nós não podemos olhar, não se permite mais olhar a questão do desenvolvimento se não se olhar a questão da sustentabilidade ambiental. E neste momento eu estou aqui também usando a tribuna para fazer uma solicitação que seja acatada, duas emendas que eu estou sugerindo, duas emendas aditivas. Uma que seja inserido na referida lei, através de uma emenda aditiva nossa, que os recursos que compõem o fundo municipal, eles possam ser utilizados na estruturação de um centro de capacitação em piscicultura, não somente em piscicultura, de aquicultura, porque a piscicultura é apenas uma atividade da aquicultura, mas poderá também ser utilizado no trabalho da criação de camarão e de outros mariscos e outros pescados, né? Eu, ao longo desses meus 3 mandatos de vereador, Tonico, tenho lutado muito para que o município estruture um centro de capacitação em piscicultura e de pesquisa, para que realmente a gente possa desenvolver a cadeia produtiva da piscicultura, né? Nessas áreas que foram alteradas, onde foi extraída a argila, e também nas pequenas propriedades rurais. E eu acho que nós precisamos ter um recurso que possa estar financiando isso daí, né? No trabalho de pesquisa, de desenvolvimento, vereador Paulo Rodrigues. Por que eu estou falando isso? Não é só eu, como os demais vereadores, vários requerimentos já foram apresentados aqui, e nós não temos conseguido recursos para estruturar isso daí. Então, eu acho que nós precisamos garantir isso na lei. Então, a minha primeira emenda aditiva seria essa, doutor Francione, tá? Que os recursos do fundo, que compõem o fundo, possam financiar projetos de desenvolvimento e de pesquisa que focado na geração de emprego, na geração de renda, né? Que é o nosso grande desafio hoje, o desafio do nosso país é gerar emprego, né? E do desenvolvimento sustentável do nosso município, que recursos do fundo possam compor. E eu cito como exemplo o Centro de Capacitação em Piscicultura, porque essas áreas alteradas estão aí, essas áreas estão aí sem nenhum aproveitamento econômico, e o tempo está passando. E o setor oleocerâmico passa por dificuldades. Hoje há uma forte tendência, inclusive, de algumas indústrias fecharem, como já fecharam as portas, e vai ficar esse passivo ambiental. Eu acho que o fundo poderá utilizar. A outra emenda aditiva seria que os recursos do fundo também ele pudesse estar financiando os projetos também de desenvolvimento de pesquisa na área de reposição florestal. Como podemos citar o exemplo do projeto Tijolo Verde, que é um projeto que nasceu aqui na Câmara Municipal de São Miguel do Guamá. Hoje é um projeto que foi assimilado. Hoje nós temos 4 viveiros modernos, e onde são 125 famílias que estão sendo qualificadas. Mas essa atividade, essa questão do reflorestamento, pode ser também estendido a outras comunidades, a outros locais. Mas para isso, nós não podemos mais ficar refém, apenas esperando pelo governo do Estado. Então são essas 2 emendas aditivas que eu quero fazer. Uma, que os recursos do fundo possam ser utilizados na estruturação de um centro de capacitação de piscicultura e aquicultura, de modo geral, tá certo? E também em projetos de desenvolvimento florestal, de reposição, como o projeto Tijolo Verde. São essas 2 emendas que eu peço que seja acolhido pela comissão e pelo douto soberano plenário. Parece que não está funcionando, mas não está acendendo. As emendas do vereador Júnior Lira são bastante pertinentes. Aí eu só queria fazer uma observação. O senhor fala que será do fundo. Eu acho que é correto, porque o senhor está dando o caminho de onde vai se fazer o gasto público. Porém, a gente sabe que esse recurso do fundo, ele não vai ser possível, ele não vai ter condição financeira. Eu penso que nós temos que amarrar nesta lei que seja uma obrigação das cerâmicas. Agora, como essa contribuição? Porque quando o senhor coloca que ela vai sair, essa despesa ela vai sair do fundo municipal, tá, mas quem vai alimentar o fundo municipal? Mas é pouco, porque ela não vai...
taxas, multas, tudo bem, mas eu acho que mesmo assim nós não conseguimos fazer com que a obrigação da cerâmica fosse... Tem um campo que a gente pode procurar aqui, que se fala que ela é obrigada a fazer o reflorestamento. Eu acho que nós temos que colocar que a cerâmica, eu abro aqui uma discussão, tá, gente? Eu gostaria que vocês também ajudassem, porque eu achei louvável a gente ver, e nós vivemos ouvindo da população, poxa, as cerâmicas não deixam nada no nosso município, né? A Luísio está aqui, uma pessoa que entende muito de meio ambiente também, mas eu vejo que nós temos que... Criamos aí a despesa. Vamos amarrar a receita? De que forma que a cerâmica, então, eu vejo que há necessidade de amarrar isso em lei, que ela tem por obrigação passar um certo valor. Tá, não, vereadora, porque os recursos que compõem os fundos, eles estão definidos, né? São das multas, uma série de componentes que faz o fundo municipal. O que a gente está... Que eles têm essa obrigatoriedade já. Tá? Eles não estão cumprindo, tudo bem. Mas olha só, mas que o recurso do fundo possa desenvolver projetos como... Eu citei só 2 exemplos, mas, por exemplo, na recuperação da mata ciliar, que margeia o Rio Guamá, que margeia o Igarapé, entendeu? Os recursos do fundo ele possa ser utilizado em projetos dessa natureza, entendeu? E contemple isso daí. Porque, na verdade, quando o empresário, tanto do setor cerâmico quanto madeireiro e de outras atividades, ele vai solicitar um projeto, ele é elaborado um PRAD, que é o projeto ambiental de recuperação do meio ambiente, alguma coisa assim, né? Sim, então lá está amarrado. Então o que nós precisamos é também cobrar que os empresários, que o setor produtivo, tanto o setor madeireiro quanto o oleiro cerâmico, ele cumpra aquilo que ele contratou para que seja liberado a licença ambiental dele. É isso que nós temos. Agora aqui vamos amarrar a questão da emenda aditiva no sentido de que os recursos do fundo possam financiar projetos de desenvolvimento, geração de emprego e renda. Eu estou citando 2 como exemplo. Sim. Mas poderá também entrar a questão da mata ciliar, da recuperação dos igarapés, projetos também até mesmo de urbanização da cidade de São Miguel do Guamá, das ruas e avenidas. Tá?